Tá. O som tá bom, mas você tá sem vídeo. Ah, então tá, peraí. Pronto. Boa noite então a todo mundo. Sejam bem-vindos depois desse hiato que a gente teve aí na semana passada. Infelizmente, como eu falei, acho que a maioria ouviu, a gente não ia ter como, realmente por causa de Hanukkah e de todas as coisas que eu tinha pra fazer, ficou um pouquinho difícil de dar o estudo. Eu vou tentar compensar essa semana, pelo menos com uma gravação, ou semana que vem, Blineder. Então vamos ver se dá, o que é que eu consigo fazer para compensar esse dia que faltou aí. Hoje eu queria falar lá em Vaigash, né? Passada semana é Vaigash, e eu queria fazer uma comparação que eu achei tão interessante que além de ensinar uma coisa que é importante pra gente, ela tem um aspecto quase investigativo pra gente observar certas coisas que às vezes a gente passa batido, e essa é a grande questão quando a gente fala de Torá, quando a gente fala principalmente da leitura, do ciclo de leitura, né, que a gente sempre tem aquele comentário, né, eu li, eu nunca tinha lido esse pedaço, mas eu já leio a Torá tem 10 anos, né, esse pedaço aqui passou batido, eu nunca tinha visto esse assunto, né. Então esse foi que me pegou um pouco essa semana na minha leitura, né? Então, a gente lê sobre a viagem, no caso, da família de Yaakov para o Egito, né? A gente pulou semana passada tem toda aquela história do encontro, né, com os irmãos, né, de Yosef, e aqui agora a família toda de Yaakov vai para o Egito com todo mundo, e aí a gente vê aquele reencontro que tem entre Yosef e Yaakov. E aí um dos grandes dramas da Torá, né, vai chegar ao fim, né, e Yaakov demonstra um alívio tão grande na situação que ele diz que pode até morrer já de felicidade, porque ele viu que o filho dele ainda estava vivo e que aquele luto dele não era real, né, que ele podia, enfim, reencontrar o filho, que ele teve a oportunidade de rever o filho dele, né. O filho que ele gostava mais, né, a gente discutiu um pouco isso em outros momentos, né. E aí, a gente, ao mesmo tempo que isso acontece, que esse drama termina, um dos momentos mais decisivos da história do povo judeu começa. Na verdade não começa, ele começa a desenrolar de fato, né? Ele tá todo enroladinho ali, mas ele começa a desenrolar. E aí a gente vê uma das promessas que Hashem faz para Abraham se materializando, né? E aí a gente vê no número 1 aí das notas, lá em Bereshit 15:13, que Hashem diz o seguinte para Abraham, diz assim: sabe com certeza que tua descendência será peregrina em terra que não lhe pertence, e a farão servir e afligirão por 400 anos. Então Abraham já sabia que o êxodo do Egito ia acontecer, né? Não vai ser uma viagem de férias, vai ser um negócio duro, né? Vai ser assim como vai ser um processo muito complicado, né? Assim como Abraham, Yaakov também tem que descer para o Egito, né? Mas, diferentemente do avô, ele e os descendentes dele vão ficar lá por um tempo. Eles vão concretizar essa profecia que Hashem passou para Abraham. E aí a pergunta é, Yaakov e os filhos estão cientes dessa situação? É bem provável que eles soubessem. É razoável que a gente assuma isso, que eles soubessem. Porque a aliança foi passada para frente. Não só a bênção, tudo foi passado para frente. Então, se tudo foi passado para frente, a gente vê essa situação sendo explanada também. Então, eles sabiam dessa ideia, né? Essa bênção, Abraham passou para Yitzhak passou para Yaakov, e Yaakov já deve ter explicado para os filhos. Então, além de uma tradição familiar, Yaakov sabe porque até Hashem falou para ele, né? No número 2, já mais para frente, em Bereshit, Hashem diz o seguinte para Yaakov: eu sou seu Deus, Deus teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Por que ele não deveria temer descer para o Egito? Porque ele sabia que poderia acontecer isso lá, né? A outra profecia. Então Hashem fala: não, vai porque é ali que vocês vão crescer, né? Então Yaakov sabia. Então é razoável também que a gente assuma que as ações de Yosef, na qual ele coloca os irmãos numa porção separada, lá em Goshen, né, que é essa história toda, ele vai falar para o faraó: não, minha família são pastores, vocês não gostam de pastores, mas a gente separar a galera. Então essa ação também já seria em si uma preparação para o exílio, como se Yosef meio que estivesse arrumando o meio de campo para não dar um problema maior.
para tentar tornar uma experiência dura de 400 anos numa coisa um pouco mais tranquila. Mas a gente também já viu, em outros aspectos, em outros momentos, que Yosef também foi responsável por tentar fazer que o sofrimento fosse um pouco maior para sair logo de uma vez, vamos ficar os 400 anos. A gente discutiu isso na outra semana, né? Mas aí quem não acompanha a aula vai lá ver o último vídeo que está no canal, né? Então a ideia talvez seja tentar amenizar um pouco a situação, né? Então Yosef teria entendido que a família dele, ao se estabelecer em uma área mais isolada, lá do centrão, onde está o faraó, onde está aquela galera toda, não chamaria tanta atenção. E aí a gente fala muito de tzniut. Tzniut, a modéstia é uma característica do povo judeu. Quando você não é modesto, você chama muita atenção, aí vem todas aquelas conversas que a gente já conhece no antissemitismo, né? Se com tzniut já tem, imagina sem, né? Então, não chamar atenção nesse caso é importante. Porque ali eles iam ser capazes, além de se isolar na questão de tzniut, eles seriam capazes de se isolar culturalmente e religiosamente do Egito. Então eles viveriam a realidade deles ali, enquanto o Egito todo está do lado de fora e tanto faz, né? Mas Yosef não vai parar por aí. A Torá imediatamente após o estabelecimento de Yaakov lá em Goshen traz uma descrição um pouquinho longa das mudanças socioeconômicas que acontecem no Egito durante os anos de fome que precedem aquele sonho do faraó, né? Então a Torá vai fazer essa descrição dessas novas leis que são impostas ao Egito por Yosef, como resultado dessa seca inicial, que ele já sabia que a que viria seria bem pior, né? Então o que acontece? No número 3, Yosef, é um pouquinho longo, então vamos devagar. Yosef comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, pois a fome se agravou sobre eles e a terra ficou para o faraó. E fez o povo trocar de cidades de uma extremidade à outra do Egito. Ele começou a trocar todo mundo de lugar. Tá, você mora na Asa Norte, você vai morar na Asa Sul agora. Você mora no Lago Norte, você vai morar em Taguatinga. Entendeu? Ele começou a mudar todo mundo. Quem não sabe são os bairros aqui de Brasília. Ou cidades satélites. Então, ele diz assim, somente na terra dos sacerdotes não comprou, porque ela é fixada aos sacerdotes com parte de faraó e comiam a porção que lhes dava o faraó, portanto não venderam a sua terra. E Yosef disse ao povo, eis que hoje comprei a vós e a vossa terra. Não foi só a terra, comprou as pessoas também, pelo jeito. Para o faraó, tomai a semente e semeais a terra. E nos tempos das colheitas, dareis um quinto ao faraó, e 4 partes serão para vós, para a semente do campo, para vosso mantimento, para os que estão em vossas casas e para os que comam vossas crianças. E disseram, deste-nos vida, achemos graça ao olho do meu senhor, e seremos servos do faraó. Eles agradeceram, eles não só venderam tudo, como eles agradeceram, porque eles acharam que iam morrer, né? E aí Yosef diz assim, e a Torá continua, Yosef estabeleceu por estatuto sobre a terra do Egito, até esse dia, o quinto para o faraó, somente a terra dos sacerdotes não foi para o faraó. Então aqui Yosef o que fez? Ele comprou as terras do Egito, transferiu a população entre as cidades, ou seja, ele mudou a lógica, a dinâmica social do Egito toda, e nenhum egípcio agora tem mais propriedade no próprio país. Muito menos um local fixo de residência. Por que Yosef faz isso? E mais ainda, por que a Torá está descrevendo pra gente essas medidas socioeconômicas lá em Mitzrayim, lá no Egito? A gente não está estudando história egípcia na Torá, a gente está estudando o judaísmo, a gente está estudando o que Hashem quer que a gente aprenda. O que a história egípcia tem a ver com isso? História e geografia egípcia. Já é chato na escola estudar do Brasil. Imagina do Egito, que pouco menos interessa pra gente, né? Mas o último verso meio que deixa essa história clara, que diz assim, Israel esteve na terra do Egito, na terra de Goshen, e adquiriram possessões e frutificaram e multiplicaram-se muito. Então a própria Torá faz uma comparação. Os egípcios não têm terra, enquanto Israel segurou uma porção que receberam. Tá? E se acomoda de alguma forma na terra do Egito. A gente sempre fala aqui que a acomodação não é uma coisa muito legal para o povo judeu em geral, né? Então ela se acomoda na terra do Egito. Os egípcios não têm residência fixa, enquanto o povo de Israel tem, mesmo que tenha acabado de chegar. O povo tem uma certa permanência por N motivos, um favorecimento do faraó até mesmo. O faraó mesmo falou, pô, traz aí todo mundo e bota vocês lá, né? E Yosef acaba criando diferenças na sociedade egípcia do seguinte ponto de vista. A população em geral é uma coisa que a gente tem. Essa população em geral não tem terras,
E a família de Yaakov, que acabou de chegar das caras, tem terra. Mesmo que tenha sido decretado que Israel viveria numa terra estranha por um longo período de tempo, Yosef faz o quê? Ele tenta assegurar que a população egípcia tenha uma capacidade menor de oprimir o povo judeu e que talvez eles precisem do povo simplesmente pela questão econômica, porque ali gosta de ser capaz de, sei lá, criar um buffer, né? Criar algum anteparo para evitar um caso pior lá nos 7 anos de seca. Mas aí a gente vê o famoso eco, né? Que é aquela coisa que é muito comum dentro da história judaica. Esse poderio econômico acaba gerando problemas, né? Uma inveja, um problema com a população local, o que quer que seja, né? E aí eu recomendo, para quem nunca viu o filme, 1945, acho que chama, é um filme judaico, um filme em húngaro, filme que acontece lá na Hungria, muito legal, também tem um pouco a ver com essa história aí. Filme muito bonito, vale muito a pena assistir. Inclusive eu vou ver de novo esse final de semana, se eu conseguir, porque eu queria fazer uma análise a pedido do meu pai, no caso, quanto a uma outra história que tem a ver com o filme. Então quando Yosef e a geração dele saem de cena, a Torá fala, e o novo rei subiu ao trono do Egito, e essa pessoa não reconheceu Yosef, ele não sabia que era Yosef, ou ele desconhecia, ele não estudou a história do Egito igual a gente está estudando, né? Então ele não sabia quem era Yosef. E aí o que acontece? Esse poder econômico não vai ser, e qualquer semelhança é mera coincidência, como diria um amigo meu, não vai ser suficiente, não vai ser capaz de prevenir o escravizamento do povo. O Egito vai escravizar o povo de Israel. E esse poder econômico é o que é usado como um dos exemplos de que, esses caras são perigosos, a gente tem que dar um jeito neles agora, né? E aí vem todo aquele midrash lá de Bilam, Yov e Yitro, né? No qual os três são conselheiros do faraó. O faraó pergunta, e aí, o que a gente faz? Aí Yitro fala, você não pode fazer nada com eles porque eles são um povo decente que você não pode matar eles. Bilam fala, mata todo mundo. E eu falo, sei lá, faz aí o que você achar melhor, né? E aí a gente vê o faraó decide seguir o plano de Bilam, né? E aí a gente vê isso acontecendo até hoje, né? Não é muito incomum a gente ver essa discussão aí até hoje, quando vai rolar aquele papinho de antissemitismo, sempre envolve um pouco isso. E a maior ironia dessa história toda, no fim das contas, é como o povo acaba sendo escravizado. O que o povo é ordenado a fazer durante essa escravidão, né? Se a gente fizer uma conexão com esse plano de Yosef, principalmente, né? O faraó vai usar eles pra quê? Pra quê? Tá? Número 4. A descrição. E puseram eles sobre eles chefes chefes de impostos para afligidos com suas cargas, e edificou para o faraó, o povo, né, no caso o povo edificou para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. E aí tem umas traduções que falam cidade de tesouro, né, cidades de tesouro, cidade para guardar tesouro, né. E aí vira uma grande ironia, né. Aí eu botei no hebraico aí, tá aí, essa palavra aí, mishkenot, né. Miskenot, na verdade. Miskenot é essa palavra que eles usam aí para cidade armazém, no caso, né? No caso, areia e Miskenot, né? Então seriam cidades armazém. E o que é isso exatamente? Essa pergunta a gente tem que fazer. O que é essa cidade armazém? O que é esse Miskenot aí? E a dica tá lá em Divrei Hamim, né? Segunda Beit, né? Segunda Crônicas, o reino de Esquiarro, o reino de Esquiarro é descrito aqui, e aí ele vai dizer o que é o que, né? E Esquiarro teve riqueza e honra, no número 5. Esquiarro teve riqueza e honra em grande abundância e fez para si casas de ouro, para prata, casas de tesouro, para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objeto desejável. Ainda não é aqui. O que vem logo depois assim como armazéns para trigo, vinho, azeite, estábulos para todo tipo de... Aí no hebraico também tá de novo. O Miskenot, né? Então, esse tipo de armazém, ele serve para trigo, vinho e azeite, certo? Então, esses três tipos de estrutura diferentes, né? São armazéns, um para ouro, prata e tudo mais, os estábulos para os animais, e esses miskenot, que são para grãos especificamente, principalmente.
E a gente acaba aprendendo que eles são esses silos, né? Um armazém normal de grãos, né? E a gente lê que os escravos são forçados a construir esses arei mishkenot, ou cidades de armazenamento de mantimentos. E isso acaba remetendo a gente imediatamente à última vez que mantimentos tiveram que ser armazenados lá no Egito, que foi quando Yosef comprou todo mundo. Ele comprou o Egito todo, para quê? Para exercer o plano econômico dele, que seria guardar comida suficiente para que eles passassem pelos 7 anos de fome. E agora, o povo, que ainda teoricamente é dono da terra durante esse processo de aquisição de mantimentos, vão ser escravizados para construir essas cidades que como se completasse um grande ciclo, né? Mas o povo aqui não são os únicos que mantiveram as terras do Egito lá no caso de Yosef. Tem uma outra galera que também teve uma manutenção ali. E essa que foi a parte interessante, que eu li e passei batido, né? Aonde que tá isso? Quem que não foi forçado a vender nada? Vamos voltar lá no número 3. 1, 2, 3. Na terceira linha. Na terceira em português. Terceiro parágrafo em português. Somente a terra dos sacerdotes não comprou. Sacerdotes egípcios. Porque ela era a porção fixada para os sacerdotes do faraó, da parte do faraó, e comiam da porção que lhe dava o faraó, portanto não venderam sua terra. E lá no penúltimo passo que ele diz que lá no final somente a terra dos sacerdotes não foi para o faraó. Então tiveram 2 grupos, na verdade, que mantiveram as terras. O que acabou de chegar, que foi o povo, e os sacerdotes do Egito. E é interessante ver isso porque a lei egípcia parece ser exatamente o contrário da lei, quando a gente fala de sacerdote, da lei dos nossos sacerdotes, do nosso Kohanim, na terra de Israel. Qual é a única tribo que não tem terra nenhuma? A tribo de Levi, que é justamente a tribo que cumpre a função no templo. Certo? De acordo com a Torá, toda a nação tem uma porção da terra de Israel, menos a tribo de Levi, menos os sacerdotes. Esses não têm porção nenhuma. E daí, por quê? Qual que é o significado dessa diferença entre uma herança permanente dos egípcios, se a gente fizer um contraste com o resto da nação que perdeu as terras, e com os Kohanim, com os sacerdotes de Israel, que são esses andarilhos aí, que andam no meio da nação e que não tem terras enquanto todas as outras tribos têm terra. Né? Então essa comparação aqui eu achei super interessante. Então a gente pode examinar esse fenômeno por 2 perspectivas bem diferentes. A primeira é a perspectiva da nação como um todo, e a segunda é dos próprios sacerdotes, dos Kohanim, no caso, né? Se a gente começar pela da nação, a gente vê o contraste, como que funciona. Os Kohanim e os sacerdotes lá do Egito, ou os sacerdotes pagãos, o que quer que seja, qual que seria a diferença? Esses sacerdotes egípcios, eles têm uma função que aparentemente está limitada ao religioso. Enquanto os Kohanim têm outras funções. Eles têm funções de justiça e têm função social e educacional. O que os Kohanim fazem? Eles servem Hashem no Mishkan, ou no Beit HaMikdash, né? no tabernáculo ou no templo, né? Mas eles também são responsáveis por ensinar a Torá para a nação, por exemplo. E garantir justiça, integridade e espalhar a Torá no coração de todo mundo. Parece pouca coisa, mas não é. Isso fica claro em vários versos lá no Taná. Eu botei alguns aí. No 6, é isso? Isso, no 6. Tem 4 versos aí. Primeiro os 2 de Devarim, que são: chegar-se-ão os sacerdotes, número 6 de novo, filhos de Levi, pois a eles escolheu Hashem teu Deus para servi-lo e para abençoar em nome de Hashem, por tua sentença será resolvida toda a demanda de toda a chaga. Ou seja, eles que vão julgar as coisas. Os levitas são merecedores de ensinar teus juízos a Yaakov e a tua Torá a Israel. Então, eles que ensinam a Torá, efetivamente. Porão incenso especialista diante de ti e a elevação de ofertas e oferta de elevação sobre o teu altar. Aí lá em Jeremias e em Irmiarro tem o seguinte: ao que eles disseram então, planejemos algo contra Irmiarro. Isso é uma outra história aí já, né?
Pois não deixará de existir o conhecimento da Torá entre os sacerdotes. Eles detêm o conhecimento, então eles vão continuar ensinando. Então a gente pode se livrar do Irmiarro. Nem a capacidade de aconselhar entre os sábios, nem as previsões das palavras dos profetas. Então vamos denunciá-lo, Irmiarro, e não teremos mais que escutar as palavras dele. Ele está falando coisas feias pra gente, não quer ouvir, a gente vai manter, nossa vida vai permanecer mesmo sem esse profeta aí. E aí lá em Reis que ele tem outra comparação, né? Calamidade sucederá calamidade, rumor a rumor. Buscarão numa profecia do profeta instruções dos sacerdotes, mas esses já terão ouvidado a Torá e o conselho dos anciões. Tá? Então a gente tem vários passuquim que citam essa noção de que os sacerdotes, os nossos Kohanim, são os detentores dessas coisas. Né? Então, uma porção significativa do trabalho do Kohen envolvia essa parte educativa da nação. Então é necessário para a gente aqui que os Kohanim ficassem no movimento constante no meio das tribos, que eles tinham que descobrir quem que estava precisando. É quase o médico de família, né? Que tem que ir lá receber todo mundo, às vezes entrar no meio da comunidade para entender o que está acontecendo lá dentro e para agir de acordo com o que a comunidade precisa. A mesma coisa aqui, a questão dos Kohanim. Eles tinham que saber exatamente o que está faltando para a comunidade para saber o que eles tinham que ensinar. Né? Então eles alcançavam até as áreas mais remotas de dentro do povo para que eles pudessem passar a Torá e os valores que estão contidos na Torá. E esse é um dos motivos para que eles não recebam terra nenhuma. A porção deles qual é? A Torá deixa muito claro, a tua porção é Hashem, você não tem outra porção. Então se a tua porção é Hashem, como é que você divide a sua porção? Como é que você dá o dízimo da tua porção? Ah, mas os Kohanim recebiam. Sim, mas eles têm que dar alguma coisa, porque não é nada deles. Então eles têm que dar a Torá como troca. Certo? E também tá claro que essa função pedagógica tá ligada à função ritualística também, pô. Né? É uma lógica meio simples. Aqueles que se põem diante de Hashem para servir Hashem na casa dele também são as pessoas que são adequadas a dizer por que aquilo é importante. Né? Eles estão aptos a passar esses valores ético-religiosos que estão na Torá para aquelas pessoas, porque eles entendem, teoricamente, melhor que todo mundo. Não existe e nem pode existir nenhuma divisão dentro da ideia judaica. Não pode existir uma divisão entre o mundo moral e a atividade social quando a gente fala dessa coisa religiosa educacional. Então você tem. Tudo isso está interligado. Não existe sociedade judaica sem essas morais incluídas. Né? E aí, como um contraste, o que os sacerdotes egípcios são? Quando que a gente vê falar deles, de fato? Aqui, e quando eles vão lá debater com Moisés, daquele jeito meio ridículo que eles fazem, né? Então eles estão conectados exclusivamente com o mundo ritualístico deles, com aquelas mágicasinhas bocó que eles faziam e tudo mais, né? Eles não propagam mensagem educacional nenhuma. A gente não vê, os sacerdotes egípcios passavam pelas casas ensinando, né? Não vê nada disso, né? Então, eles não têm conexão com performance moral do reino, por exemplo. Eles não têm conexão nenhuma, eles não têm nenhuma razão para sair de onde eles estão. Então, eles permanecem fixos, eles estão num lugar na herança privada deles que nunca vai ser retirado. O papel deles é meramente ritualístico e acabou. Não tem nada de moral lá dentro. Então, essa é a primeira ideia. A ideia quanto à nação, o contexto quanto à nação. E se a gente for comparar o contexto dos sacerdotes em si, nos Kohanim, quando a gente fala dos Kohanim, a gente vê uma tensão e um contraste entre essa ideia de local fixo para residir e uma peregrinação perpétua. E isso a gente começa a ver no próprio livro de Bereshit, no próprio Sefer Bereshit. E o maior exemplo desse contraste, dessa separação, acontece bem no comecinho, que é com Avraham e Lot, né, o sobrinho dele, né? Que depois que eles saem do Egito, tem aquela briga lá entre os pastores, aquela história toda, e aí eles decidem meio que se separar. Avraham fala, escolhe um lado e eu vou pro outro. O que era pra Lot falar? Não, meu tio, a gente vai ficar junto, não tem problema. Mas Lot pega a primeira oportunidade e ele escolhe primeiro. E o que acontece no número 7? E alçou Lot seus olhos e viu toda a planície do Yarden, que ela era bem regada, antes de Hashem destruir Sodoma e Gomorra, como os jardins de Hashem, assim como a terra do Egito, a entrada de Soar. O que
que tá acontecendo aqui? Lot olha pra planície do Jordão e enche os olhos de, né? Fala assim, nossa, aqui é maravilhoso. E ele escolhe viver perto de Sodoma. De novo, Sodoma não era uma cidade tranquila, né? Porque aquela terra era boa, porque tinha água e provavelmente pasto. Ou seja, ali tinha fonte permanente de água e a minha vida seria mais fácil ali. E Abraham abriu a porta nesse momento para falar assim, pra onde você quiser ir, eu vou pro outro lado, não tem problema. Então você pode escolher o melhor lugar. E mais ainda, a Torá faz uma comparação dessa planície perto de Sodoma ao Gan Eden, ao jardim de Hashem, e à terra do Egito. Qual que é a característica comum entre esses dois lugares no fim das contas? Os dois têm fontes fixas e abundantes de água. A gente tem os dois rios no Gan Eden e a gente tem o Nilo no Egito, né? E essa é a solução para os diversos problemas econômicos e facilita muito a vida sedentária, a vida fixa, você ficar num lugar só. Hoje em dia a gente já superou isso há muito tempo, mas é normal que as cidades tenham começado nesses lugares. Ali era mais fácil de plantar, porque era garantido que ia crescer alguma coisa. Então Lot escolhe para si um lugar que lembra a cultura egípcia. Ele acabou de ver a maravilha da cultura egípcia e falou assim, pô, isso aqui é parecido, eu vou montar um negócio aqui parecido. Um local no qual você não tem que se mexer muito para que o seu rebanho coma e fique gordo. Ah, mas lá no Egito eles não tem rebanho, então eu vou ser melhor que eles aqui. Então, o que é que ele faz? Ele decide ir pelo mais fácil. E graças à grande quantidade de água, ele poderia fazer isso. E aí, como contraste, assim que Lot se separa do tio, Hashem promete a terra para Abraham. Mas ele diz uma coisa muito interessante sobre a terra de Israel aqui agora. Número 8. Olha só o que Hashem fala. Levanta-te, passei pela terra, pelo seu comprimento, pela sua largura, pois dá-la-ei a ti. E Avram armou as tendas e estabeleceu na planície de Mamré, que estão em Hebron, e edificou um altar ali para Hashem. Então, especificamente, a gente vê uma peregrinação, a gente vê uma andança aqui, né? Vamos dizer assim, que vai direto para Avram virar Avraham. E de fato, a gente vê isso, né? Olha o que Avram faz. Só fazer uma comparação interessante. Quando os anjos vão a Sodoma para salvar Lot, eles vão aonde? Eles vão na casa de Lot. Um edifício. Avraham é conhecido pelo quê? Avraham é conhecido pela tenda dele. Ou seja, ele não ficava parado, né? Então o contraste é bem claro. Isso não é exigido só de Avraham, mas é uma coisa que é exigida da nação inteira. E de uma forma surpreendente, a Torá acaba listando como uma das razões para a escolha do local a falta da fonte permanente de água. E é assim até hoje lá em Israel. Quando o povo acha água, maravilha, achamos água. Aí é uma água salgada que está a 40 graus e não serve para nada a água. Né? Então, e aí? Olha o que a Torá fala no número 9. Porque a terra para a qual estáis indo para herdá-la não é como a terra do Egito, em que semeáveis a vossa semente e regáveis a vosso pé, como uma horta de verdura. Mas para a terra a qual estáis passando, a fim de herdá-la, é como montes de planícies. A chuva dos céus, ela tem água. Da chuva dos céus, ela tem água. Ou seja, você depende da chuva ali para sobreviver. É da terra que Hashem, teu Deus, cuida dela. Os olhos de Hashem, teu Deus, estão sobre ela desde o princípio do ano até o fim do ano. Ou seja, vocês estão na minha mão quando vocês entrarem aqui. Vocês vão depender de... A gente sempre faz a comparação aqui entre chuva e bênção, né? Chuva e brachá. Quando a gente fala de Parnassá, está muito ligada à colheita, está muito ligada à chuva. Quando a gente fala de sustento, né? Mas hoje em dia a gente extrapola isso para outras coisas. Não é à toa, porque Hashem está falando, vocês vão viver desse jeito.
Não é uma terra que tem como característica essa fartura absoluta. A fartura depende das tuas ações aqui. A fartura depende do que o povo vai fazer. E esse é o local escolhido para que o povo resida. É um local que depende só das chuvas. E quem que dá as chuvas? Hashem. Hashem que dá as chuvas. E aí a gente tem um fenômeno similar, mas num nível diferente, né? Quando a gente vê a posição do Cohen. A nação toda entra na terra e ali ela se estabelece. Planta sementes, constrói casas, mas tem uma tribo, de novo, que vai se dedicar especificamente a Hashem. E essa permanece em movimento, permanece como andarilho, né? E essa tribo, ela tem que continuar vivenciando esse sentimento de dependência básica. Quando a gente fala lá do... a gente vai para Sukkot, para lembrar lá da época das cabanas, da época que a gente passava pelo deserto e tudo mais. Os Cohen viviam essa realidade independentemente de onde eles estivessem. Né? Então eles têm esse sentimento de dependência básica, dependência daquele indivíduo que está olhando por nós e que abre a mão, né, que a gente fala no mercado Amazon, abre a sua mão e satisfaz todo ser vivente. O Cohen está ligado diretamente a isso. Porque qual que é a porção? De novo, qual que é a porção dele? A porção do Cohen é Hashem. E eles não ousam esquecer disso. A primeira ideia que diferenciou, que a gente falou, que acabou diferenciando o aspecto educacional dos Kohanim com relação aos sacerdotes lá do Egito, aqui a segunda, ela aponta na direção da educação dos próprios Kohanim. Eles têm que ter na mente, de forma perpétua, que as vidas deles estão nas mãos de Hashem. Eles não podem esquecer disso. Nenhum momento isso pode deixar de estar na cabeça deles. Que tem Hashem que mantém eles vivos. E assim como ele criou e guarda todo o universo, ele criou e guarda os Kohanim. Beleza, mas o que é que isso ensina pra gente hoje? E aí eu vou remeter à última nota aí, o número 10. Olha o que a Hashem fala pro povo. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes, né? Um povo santo. Uma nação de Kohanim. Então quer dizer que todo mundo é Kohen? Não. Mas que todo mundo tem que seguir os passos do Kohanim. Seguir essa vida servindo Hashem. Dedicando a vida aos estudos de verdade. Dedicando a vida à Torá. A tua porção de fato qual que é? O que Hashem está falando? Hashem, você tem uma terra aí para facilitar a tua vida. Mas você tem que entender que a tua porção de fato não é essa terra. Então você deve continuar buscando e ensinando a verdade. Óbvio, cada um na sua possibilidade, né? Mas sempre buscando fazer mais. Não é só para Levim, não é só para Kohanim, né? Eles têm um papel muito importante especificamente dentro do povo, mas o povo tem um papel importante no todo. Deve ser Am Kadosh, um povo santo, e Mamlechet Kohanim, um reino de Kohanim, um reino de sacerdotes. Isso vale para o mundo em si. Algumas vezes vai parecer bem simples o caminho. Isso a gente já discutiu aqui 1000 vezes, então não vou ficar me estendendo nessa história aqui. Né? Vai parecer que é fácil o que eu estou fazendo agora. Mas às vezes vai parecer que tem alguém arrancando exatamente tudo que você tem. Não sobra nada. E você olha para a situação e fala, beleza, tá dando tudo errado. Mas é o caminho. Hashem às vezes vai te querer só para ele. Então a gente tem que ter o cuidado de observar e meditar sobre as situações pelas quais a gente está passando. E pelas quais a gente vai passar ainda. Para que a gente possa tomar a melhor decisão em cada passo que a gente der. Tá fácil, né? Então, vamos então continuar estudando e buscando a Torá, para que cada vez mais a gente possa servir o propósito que a Hashem deu para cada um de nós. Né? Então, Laila Tov para todo mundo. Obrigado, pessoal, pela paciência. Hoje foi um pouquinho mais curto, mas é isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado, boa noite para todo mundo.